A Disney Rosa. Rafael, você fala nos Anunnakis tem vida eterna, só não conseguem transmutar. Por que os Anunnakis bonzinhos não conseguem? Explica um pouco isso, porque até para mim essa pergunta tá difícil. Quando a gente fala de transmutação, esse termo significa a condição alcançada por um ser humano, trabalhando esse corpo, a sua consciência, a sua mente, a sua energia, para uma espécie de conversão do corpo físico em um corpo de luz, um corpo de energia, numa frequência e vibração mais acelerada, mais alta. Não deixamos de ter o corpo, mas o corpo ele é convertido em luz. E assim, nós adentramos em outras dimensões, sem morrer. Isso é a transmutação. Por que que os Anunnaki e outras raças não conseguem atingir essa transmutação? Porque eles precisam ainda evoluir na parte física, na genética, precisa acontecer todo um aperfeiçoamento. Eles até chegam a uma certa frequência, interagindo em níveis mais acelerados, mas eles não conseguem manipular a luz, usar a tecnologia mental para atingir a frequência transmutativa. Isso só acontecia com aqueles que estavam utilizando o corpo adequado para isto. Por isso que este ser humano adâmico foi criado, porque nós temos uma condição física, genética, uma frequência diferente, que nos dá a possibilidade de realizar esse salto quântico. E esse salto quântico é a transmutação. Porque nós temos algo que os Anunnaki não têm, que é a centelha divina, a alma, que é uma luz que está ativando o nosso ser, o nosso corpo, principalmente, para que ocorra essa conversão da energia. No passado, a gente lia nas antigas escrituras e textos, né, daqueles seres que buscavam a iluminação. Muitos acham que a iluminação é da consciência. Eu sou iluminado, eu sou evoluído. Não, é a iluminação do corpo. Quando você transforma o seu corpo físico num corpo de energia. E não é o espírito desencarnando que isso vai acontecer. Os Anunnaki, eles não podem morrer. Eles sabem que se eles morrerem, acontece uma espécie de reset para eles. Então eles descobriram um prolongamento da vida. Eles sabem muito bem como prolongar e manter a saúde deles, apesar das dificuldades que eles estão tendo aqui na Terra. Mas eles estão vivos há milhares de anos, eles não morrem. Só se for por acidente ou cortando a cabeça, né? Assim, eles perdem a vida. Mas eles não morrem de doenças, de velhice, nada disso. E nós também não morreríamos. Se não fosse a manipulação genética que eles fizeram, alterando o cromossomo 2 e 3 da raça humana, nós não ficaríamos doentes, nossa imunidade seria muito alta, a gente não ia envelhecer, não iríamos ter esse curto tempo de vida que nós temos. E digo mais, Dáquila sabe e vai revelar para o mundo como corrigir essa alteração no DNA humano. Nós vamos conseguir reverter essa condição genética para que a gente possa ter uma longa vida e uma imunidade muito melhor que nós temos hoje. Como esses seres que controlam a Terra querem manter a gente escravo, eles encurtaram o nosso tempo de vida para a gente morrer rápido e ficar aqui preso, inconsciente, porque a cada encarnação a gente perde a memória. E tem que começar de novo, começa de novo, começa de novo. E fica nisso, preso aqui. Os orientais chamam de roda de Sansara, ciclo reencarnatório. Estamos aqui porque temos karma. Não, gente, na verdade, o karma existe, consequências das nossas ações. Existe a lei do karma. Os nossos créditos, nossos débitos. Mas nós não estamos reencarnando aqui para pagar alguma coisa. Não. Nós estamos aqui para recuperar o corpo. É isso que a gente tem que entender. E o fato de ter Anunnaki mais bonzinho do que outros é mérito da evolução espiritual deles. Um dia, eles podem receber essa regalia de atingirem também a transmutação, o aperfeiçoamento físico, genético,
e o conhecimento da manipulação das leis universais para eles conseguirem atingir essa frequência, mas por enquanto não conseguiram ainda. Quem sabe se eles evoluírem um pouco, deixarem de ser tão egoístas, né? Tão malvados, eles possam receber a parceria também dos seres, dos nossos amigos. Por quê? Eles que passaram para a humanidade o conhecimento de como atingir a vida eterna e a transmutação. E tem tudo a ver com as grandes pirâmides no mundo, os grandes monumentos escalonados, que eram os locais onde acontecia esse desenvolvimento, essa transmutação no passado, nos povos antigos. Isso tudo foi escondido de nós. Eles mentem para nós. Eles acham que, passando essa historinha de pirâmide como sendo túmulo de faraó, local de ritual, de sacrifício, como se os povos antigos fossem construir esses grandes monumentos para fazer essas coisas. Gente, é uma piada, né? Então a gente tem que buscar conhecimento. O que as antigas civilizações estavam tentando nos mostrar? Essa é a pergunta. E por que o governo oculto, esses líderes mundiais hoje, continuam negando a história, a verdade, o conhecimento? Está tudo escancarado já. Quem busca vai encontrar.